2. Hoje à noite nós vamos ter aqui conosco um querido irmão missionário Kurt, da Meva, que está aqui por Porto Alegre. Hoje pela manhã ele está aqui na Igreja Batista da Conde, de noite vai estar conosco. Então eu quero lhe deixar esse convite para você voltar à noite. O culto não vai ser transmitido, não pode ser gravado, não vai ser gravado, mas ele vai estar aqui compartilhando conosco coisas tão pessoais do seu ministério, da sua vida, e ele é um dos gigantes da fé da nossa geração. Então, um dos missionários quase que fundadores, cofundadores dessa instituição, da qual o Dodo e a Raquel e o Leone são missionários lá em Boa Vista, Roraima, e ele vai estar conosco hoje à noite. Então eu deixo aqui o meu pedido para você, depois do almoço, ir para casa, descansar e voltar, e poder voltar para estar aqui, para prestigiarmos, escutarmos e sermos edificados pelo Senhor. Amém? Olha para quem está do seu lado. Daqui a pouquinho, eu nem comecei a pregar, já estou começando dizendo isso. Então eu vou pelo menos dizer, fazer a introdução, para depois pedir para você falar com quem está do lado aí. A gente escuta muito hoje em dia as pessoas falarem o seguinte: tu é o protagonista, você tem que ser o protagonista. Eu quero contrariar essa vertente hoje e pedir para você olhar para quem está do seu lado. Esse é o título da nossa mensagem, pode colocar aqui. Olha para quem está do seu lado e diga assim: você não é o protagonista. Daí você vai dizer: pastor, que palavra dura. Não, a palavra de verdade, mais teológica, é mais dura ainda. Eu nem vou pedir para você repetir para quem está do lado, mas o que tem de mais duro é que você só é protagonista no que tem de errado. Quando as coisas dão mal, você é protagonista. Mas o sentido de dizer, busca dentro de você, porque dentro de você tem alguma coisa que... Não. O que você precisa para fazer algo de bom na vida está em Deus. Por isso que eu gostaria que você olhasse esse texto comigo, Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 10. Eu vou ler todo ele, presta atenção, porque a palavra fala sozinha. Depois vou tentar explanar de alguma forma. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Amém. Esse texto é um texto muito conhecido das Sagradas Escrituras. Alguns dizem que esses dois versículos, o versículo 8 e 9, são os versículos mais importantes, ou que mais resumem em todas as cartas do apóstolo Paulo
aquilo que Paulo pensa sobre a salvação e sobre a vida cristã. E eu repito para você o que diz esse texto: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, isso é dom, é dádiva, é presente de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, para que ninguém se orgulhe, para que ninguém se vanglorie naquilo que é do Senhor e que é produzido pelo Senhor na nossa vida e através da nossa vida. E esse é um texto muito usado para argumentar acerca de uma discussão que eu não vou entrar hoje da teologia chamada, que tem como, ela não se resume só nisso, mas é a pergunta que o teólogo gosta de fazer para quem está estudando teologia ou para alguma denominação, se a denominação é arminiana ou se a denominação é calvinista. E o miolo dessa discussão está justamente aqui: se a ação sobre a nossa salvação é de Deus, só de Deus, duplamente de Deus, ou se ela é do homem, só do homem e duplamente do homem. Quer dizer o quê? Eu escolho Deus ou eu rejeito Deus. Deus me escolhe ou Deus me rejeita. Aqui no meio nós temos uma terceira visão, que é a visão, porque aqui no meio, porque ela está equilibrando as duas, que é a visão luterana, o pensamento de Lutero. Aqui tem o pensamento do Armínio, que coloca muita responsabilidade no livre-arbítrio. Você está aqui hoje porque você quis vir aqui, você está aqui hoje porque você é um crente espiritual, porque você decidiu escolher pelas coisas de Deus. Ou você está aqui hoje porque Deus lhe trouxe, ou você está aqui hoje porque Deus plantou um desejo no seu coração de estar aberto para as coisas de Deus. E tem uma terceira via aqui, claro, tem várias vias, eu estou resumindo dessa forma. Tem uma terceira via que diz assim, que é a via do Lutero, que ele diz que a nossa escolha pelas coisas de Deus provém do Senhor, porque nós não temos condição de fazer isso. Mas a nossa escolha pelas coisas do mundo e da carne é nossa, porque Deus não escolheria alguém para viver para o mundo, porque Deus amou o mundo, o cosmos todo, de uma forma tremenda, que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Como eu disse para você, eu não vou entrar nessa discussão, mas esse texto é um texto que baseia muito essa discussão. É um texto utilizado por grupo que caminha aqui. A nossa denominação é uma denominação que olha muito para a responsabilidade humana, e toda a denominação pentecostal é arminiana, certo? Que olha muito sim para a graça de Deus, para o amor de Deus, para a escolha divina, para a obra do Senhor, mas que eu preciso dar um passo em direção ao Senhor. E eu não vou aqui discutir essas coisas, mas você vai ver que durante toda a explanação nós vamos olhar nesse texto uma atitude divina da soberania de Deus muito veemente, que independente em qual dos três grupos você se encontra, de qual dos três grupos que nós encontramos, nós não podemos contrariar aquilo que diz nesse texto, porque esse texto fala isso. Tem outros que falam outras coisas, mas esse aqui fala isso. E eu gostaria que você caminhasse comigo nessa manhã nesse sentido. E eu gostaria de começar olhando no versículo 1, onde diz assim: vocês estavam mortos. Eu preciso entender o lugar da onde eu vim, porque se eu não entender a minha situação de doente, se eu não entender a minha situação de enfermo, eu jamais vou procurar um remédio. Os irmãos concordam comigo? Então, quem sabe grande parte da explanação de hoje vai ficar em cima da nossa real situação, e a nossa real situação é essa, que nós não somos protagonistas no que diz respeito à salvação, no que diz respeito à justificação e no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus.
desculpa, você não é protagonista. As suas boas obras não são protagonistas diante da sua situação de ausência, de vazio em relação a Deus, que a Bíblia me explica com o seguinte termo: nós estávamos mortos. É isso que diz esse texto. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. E a ênfase dada dessa expressão estar morto nos mostra qual é a nossa verdadeira situação antes da conversão ou sem Cristo. Quando Paulo usa essa expressão, ele não está usando uma símile. Símile é uma expressão que a gente tenta usar para definir outra de alguma coisa que se assemelha, é semelhante a alguém morto. Paulo, quando usa essa expressão, ele está usando uma metáfora. E uma metáfora, de acordo com a definição, é uma palavra usada para definir outra que é possível estabelecer relação de comparação. O que Paulo está querendo me dizer é que por mais que sem Cristo eu não esteja morto nesse corpo, eu estou vivo, os irmãos estão me vendo falar, mas Paulo está querendo dizer que de alguma forma real, sem Cristo ou antes de conhecer a Cristo, eu sou considerado para Deus, eu sou considerado espiritualmente uma pessoa morta. Paulo usa essa expressão não uma símile, alguma coisa que se assemelha, mas uma metáfora. Em algum sentido real, Paulo está dizendo: eu e você sem Cristo, antes de Deus, estávamos ou estamos mortos mesmo. Eu já escutei alguma expressão de brincadeira de algumas pessoas que vão em algum sepultamento e voltam, e a gente pergunta assim: como é que foi? E a pessoa diz: estava morto mesmo. Não é isso que eu estou te perguntando. Paulo está dizendo isso. Quem está sem Cristo está morto. Bacon diz: ele realmente está morto, está sob o controle de uma natureza pecaminosa. Uma das coisas que Paulo não está se referindo aqui à morte física, como eu acabei de dizer, por mais que ele esteja realmente falando de uma morte real, verdadeiramente de alguma forma estávamos mortos, e provavelmente refere-se à morte espiritual daquele que está separado e isolado de Deus, resultado do próprio pecado. Como cita o próprio apóstolo em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aonde? Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tem duas histórias na Bíblia que falam um pouco, usam novamente essa expressão. Uma delas o próprio Jesus fala, declarando a gente como morto. Quando ele escolhe um rapaz para segui-lo, convida um rapaz para segui-lo, e esse rapaz diz assim: deixa que eu primeiro sepulte os meus pais e depois eu vou te seguir. O que esse rapaz estava dizendo não era que ele queria, isso está lá em Mateus capítulo 8, não é que ele queria que o pai dele tinha morrido, que os seus pais tinham morrido, e Jesus foi impaciente, não quis nem esperar a cerimônia fúnebre. Não. O que ele estava dizendo era o seguinte: olha, os meus pais ainda são adultos, ou quem sabe idosos já, espera que eles morram, que eu sepulte eles, depois eu pegue a minha parte da herança, e depois eu vou te seguir. Ele queria garantir financeiramente a sua vida, para depois seguir Jesus. E como é que Jesus responde a esse apelo desse jovem? Jesus diz assim: deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Jesus entende da mesma forma que Paulo, ou melhor, Paulo entende da mesma forma que Jesus. E olha o que Paulo fala lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 6, quando ele está aconselhando Timóteo sobre as viúvas desamparadas da igreja. E ele fala sobre dois tipos de mulheres e dois tipos de viúvas. Aquelas viúvas que estão sem marido, mas põem a sua esperança em Deus.
E aquelas viúvas que agora, por ficarem viúvas, acabam vivendo para satisfazer os prazeres da carne. E Paulo diz assim, que esse segundo tipo de viúva, ainda que estivessem vivas, estavam mortas. E o que Paulo está dizendo com isso? Estão mortas espiritualmente porque vivem para satisfazer os prazeres da carne. Mortos enquanto vivem é o triste estado de cada ser humano não resgatado por Deus. A pessoa espiritualmente morta, ela é alienada de Deus e, portanto, alienada da vida. Ela não tem capacidade de resposta. Como o grande comentarista escocês John Wade disse, é um caso de mortos caminhando. Homens à parte de Deus são zumbis espirituais. Eu assisto poucas séries e essa eu nunca assisti, mas é impossível viver nos dias de hoje e não saber o que é a série. Não é impossível, mas é difícil não saber o que é a série Walking Dead, de um monte de zumbi que está morto, mas está vivo. E não tem como tu matar ele porque ele já está morto, então tu mata e ele continua morto, vivo. Ele é um zumbi. O que Paulo está dizendo aqui, que a pessoa sem Deus é um vivo morto, ou é um morto vivo, que não sabe que está morto, que atravessa o caminho todo da vida, mas não possui vida, está morto. Por isso que Paulo aqui não está falando de uma cegueira, não está falando aqui de uma fraqueza. O apóstolo Paulo também não tenta dar um entendimento de uma doença, mas o que ele diz é verdadeiramente e tragicamente que a pessoa sem Cristo está morta. E nesses, em todos os sentidos, dependemos exclusivamente daquele que pode nos dar vida. E aqui eu gostaria de refletir com os irmãos que imagem trágica de uma pessoa sem Deus, de uma pessoa sem Cristo, porque é a imagem de uma pessoa que está morta, mas pensa que está viva, está fazendo planos, mas não sabe que está morto, vive a vida, constrói os castelos, constitui família, mas para Deus e diante de Deus essa pessoa está sem vida, está morto espiritualmente, o seu homem interior está morto para as coisas espirituais. E não é que a pessoa não quer um relacionamento com Deus, é que a pessoa não pode ter um relacionamento com Deus porque ela está morta. O morto pode responder sim ou não? Se a gente beliscar o morto, ele diz alguma coisa? Às vezes a gente brinca lá em casa eu com as minhas duas filhas meninas, às vezes é mais forte do que eu brinco, dando uns empurrão nelas e apertando, e daí às vezes elas revidam, me dão uns beliscão, mas dói. Morto você pode beliscar, você fala mal dele, ofende a moral, a reputação, pai, mãe, ofende quem você quiser, ele não vai expressar nenhuma reação, porque ele está morto. Deixa eu dizer uma coisa para você, a única solução para quem está morto é um milagre. A única coisa que pode acontecer para uma pessoa morta reviver é se um milagre da parte de Deus existir. A única maneira de resolver a morte é através da ressurreição. E não a ressurreição do corpo, mas a ressurreição para uma nova vida com Deus. Conto uma história aqui. Um vendedor de Barça, é uma história com E, tentou vender, um cara era campeão em venda de Barça. Quantos aqui lembram? Agora eu falei a linguagem do Claudinho e da Cristiane, né? Vendedor de Barça, eu ainda lembro, né? Quem é que lembra da enciclopédia Barça? Né? Na época que não havia Google, daí tinha Barça, a gente procurava tudo e tentava explicar com a enciclopédia Barça. E naquela época tinham os vendedores de Barça, que chegavam na casa das pessoas e vendiam a enciclopédia, explicavam. E daí se usa para explicar isso a ideia de um vendedor de Barça tentando vender Barça. Aqueles que são vendedores vão me entender, num cemitério. E você para na frente de um túmulo e diz assim: olha, queria muito vender essa coleção para você, por melhor que seja a sua explanação, alguém vai comprar, sim ou não? O que precisa acontecer para alguém comprar Barça?
Precisa ressuscitar. E daí ressuscita. Quem ressuscitou a pessoa foi o vendedor da Barça? Não. Ele sai de lá dizendo assim: vendi Barça no cemitério. Não, tu vendeu Barça no cemitério porque o morto ressuscitou. Tu conseguiu vender a Barça, mas quem ressuscitou o morto foi outro. Porque tu tem condição de vender Barça, mas de ressuscitar morto não. E o que isso me faz pensar? Que só é possível a gente entregar a vida para Jesus se alguém, de forma sobrenatural, ressuscitar a gente. Amém? Porque a gente está morto. Daí você vai me perguntar assim: pastor, mas como assim? Isso faz a gente pensar num adágio que a gente costuma dizer na igreja, que eu não discordo dele, quando no final de uma explanação ou de um culto a gente pergunta: quem quer aceitar Jesus? E daí a gente levanta a mão porque a gente quer tomar uma decisão em relação a Deus. Isso é maravilhoso e é bíblico, e por isso que nós fazemos. Não há nenhum problema nisso. O problema é o que nós pensamos acerca disso. Porque se nós temos um sentimento de orgulho no coração, dizendo assim: eu aceitei Jesus, agora eu mereço. O Senhor vai olhar para mim e dizer assim: tu só pôde aceitar Jesus porque eu te ressuscitei. E daí eu fico perguntando: essa ação é do homem ou é divina? É divina. Vamos continuar. Você vai perguntar assim: pastor, mas como assim todos estão igualmente mortos? Não tem gente que peca mais e gente que peca menos? Porque eu não me considero um cara tão ruim na vida, um cara que fiz escolhas tão erradas. E deixa eu caminhar um pouco mais com você, para lhe mostrar uma diferença do que, quem sabe, pode lhe trazer compreensão e clareza sobre isso. A Bíblia fala de alguns episódios de ressurreição real, física, não essa ressurreição que eu estou falando, espiritual, de alguém que estava morto e passou a viver, mas de uma ressurreição física. Uma das histórias está relatada lá em Lucas capítulo 8, versículo 49, uma menina de 12 anos, que morreu e foi ressuscitada por Jesus. Outra fala lá em Lucas 7, 12, de um homem jovem que também havia morrido e foi ressuscitado por Jesus. E João 11 fala da ressurreição de Lázaro. E deixa eu fazer uma pergunta para você: qual é a diferença das duas primeiras ressurreições e da última? E talvez a gente pode não lembrar, mas as duas primeiras ressurreições, tanto a menina quanto o jovem recém tinham morrido e alguém foi lá e ressuscitou. O Lázaro já estava morto há quantos dias? Há 4 dias. Lázaro morto há 4 dias, qual é a diferença do morto há 4 dias e do recém-morto? O nível de decomposição. Daí você vai dizer assim: pastor, não tem nenhuma diferença para mim que não tive Deus por um tempo na minha vida, mas tentei buscar uma vida reta, tentei buscar uma vida dentro da moralidade, dentro dos princípios e valores mais corretos que eu aprendi. E uma pessoa que viveu a vida de qualquer jeito, sem nenhum princípio moral na vida, está no 25º casamento, não consegue parar com ninguém, é uma pessoa imoral, é uma pessoa adúltera, é um criminoso. Não tem nenhuma diferença da minha vida para a vida dessa pessoa. Eu digo: tem o nível de decomposição. Mas agora eu te faço uma pergunta: qual é a diferença no status de morte daquele que morreu há 5 segundos e aquele que morreu há 20 dias? Os dois estão mortos, estão igualmente sem condição de fazer nada, mas um está mais decomposto e outro está menos decomposto. Um dos comentaristas disse: a morte se manifesta de muitas formas e graus diferentes, mas a própria morte não tem graus. O pecado se manifesta de muitas formas e graus diferentes, mas o estado de pecado em si não tem graus. Carlinhos, por gentileza. E daí a gente vai pensar o seguinte:
Pastor, então existe pecadinho ou pecadão? Pergunta aí para quem está do seu lado, só para que você acorde. E responda aí para essa pessoa, existe ou não existe? Quem é que acha que existe, levanta a mão. Agora é exame público. Quem é que acha que existe pecadinho ou pecadão, levanta a mão aí, bem alto. Não vale votar nulo, tá? Te atira num dos dois lados, só tem 2 votando, um casal ali, o Natan e a Vitória. Quem é que acha que não existe pecadinho ou pecadão, levanta a mão. E quem é que não acha nada, vota nulo aí. Tem mais um monte. O voto nulo não é o melhor, mas deixa eu explicar para você, dependendo do ponto de vista, eu acho que existe pecadinho ou pecadão. Parabéns, Natan e Vitória, corajosos. Um aplauso para o Natan e para a Vitória. Por quê? Porque existe, irmãos. Tem pecado que a gente dá uma resvaladinha, e tem pecado que o cara se atola até a orelha. Existe, tanto que alguns estão presos, porque, de acordo com a lei dos homens, eles passaram alguns limites da normalidade que não é admissível. Agora, quando a gente escuta falar que não existe pecadinho ou pecadão, quem está falando isso se refere ao que diz respeito a esse estado de morte. Independente se você é uma pessoa mais correta ou menos correta, sem Deus você está morto da mesma forma. Porque para você deixar de estar morto, você precisa de uma ação externa. Ninguém vive de novo internamente. A partir do momento que o corpo está morto, ele morreu. Não tem mais como voltar a viver, a não ser que tenha uma ação externa de alguém, uma massagem cardíaca, ou um milagre. Porque se morreu, morreu. E claro, diante da morte não existe pecadinho ou pecadão. O que adianta a pessoa vai viver eternamente sem Deus, pecando muito ou pecando pouco, só vai diferir no seu nível de consequências terrenas. Mas diante de Deus, a pessoa sem Deus, apesar de ser em Cristo estarmos todos mortos, a única diferença entre um membro da igreja que ainda não foi salvo e um morador da rua inconverso é o grau de decadência. Os pecadores são escravos do mundo e vivem para satisfazer os prazeres do mundo e adotam os padrões mundanos, além de estarem mortos. Por mais que os nossos graus de degradação possam variar em relação uns aos outros, eles em nada interferem no que diz respeito à meta, que é o tema em questão do apóstolo Paulo, que é a salvação. E nesse sentido, aquele homem bondoso, prestativo, gentil, precisa da intervenção divina, tanto quanto o assassino condenado à prisão. Isso aqui serve para quando a gente vai conversar com uma pessoa que diz assim, tu precisa de Jesus, a pessoa vai dizer, não, mas eu sou um homem bom. Jesus uma vez foi conversar com um jovem rico que diz assim, o que eu faço para herdar o reino dos céus? Ele disse, guarda os mandamentos. E o jovem disse o quê? Mas eu já guardo. Eu acho que nessa hora Jesus parou e disse, tu é perfeito, tu guarda então os mandamentos. Tu vai para o céu porque tu cumpre toda a lei. Bonzão. Então, Jesus faz um exame para ele, diz assim, tem o primeiro mandamento que diz assim, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Então vai lá, vende tudo que tu tem e dá para os pobres. Jesus sabia que ele era um jovem rico que tinha o seu coração no dinheiro. E nem o diabo na Bíblia é chamado de Senhor, mas o Deus Mamon é chamado de Senhor. Então aquele jovem, ele adorava o dinheiro e não a Deus. E Jesus disse para ele, então faz o seguinte, vende tudo que tu tem e dá para os pobres e me segue. O que aquele jovem fez? Ele virou as costas e saiu caminhando. Disse, não, aí não. Jesus só provou para ele que ele não tinha condição de, através das obras, chegar diante de Deus. Sabe por quê? Porque para Deus, isso é até desanimador, mas só sela o que eu estou dizendo. Para Deus não adianta ser bom, muito bom ou quase excelente. Para Deus tem que ser perfeito. Quem aqui consegue entrar no céu por ser perfeito, levanta a mão. Não vou levantar a minha. Ninguém. Mas tu precisa de Jesus. Não, quem precisa de Jesus é esse pessoal aí criminoso, esse pessoal imoral,
esse pessoal corrupto. Eu sou um cara de família. Quando eu entendo que, independente do nosso nível de degradação, todos nós carecemos da graça, da glória de Deus e de uma intervenção divina, independente do melhor ou pior que eu tenha vivido na vida, sem Deus eu preciso de uma manifestação da graça de Deus sobre a minha vida para que eu possa viver. Sabe por quê? Porque Deus não aceita meia fidelidade. Ai, mas pastor, Deus é muito radical então, porque não adianta só a gente pensar que o nível de degradação é diferente, tem um outro nível que é diferente, o nível de assertividade diante de Deus. Por mais perto que a gente chegue dentro da moralidade bíblica cristã, a gente nunca alcança, a gente nunca vai alcançar, Luciano, nunca. É como se alguém tivesse que, como se fizesse uma competição de saltar 1 quilômetro. Daí tem aquele que consegue, uma criança consegue saltar talvez 1 metro, um adulto normal, um jovem consegue saltar daqui a pouco 2 metros, não sei quanto que a gente consegue saltar naturalmente, um salto em distância, talvez no máximo 2 metros. Um atleta muito experimentado talvez vai saltar quantos metros? Consegue saltar assim, um vão livre de 3 metros, alguma coisa, 4. Mas a questão é que a gente precisa saltar 1 quilômetro. Quem é que salta 1 quilômetro? Ninguém. Então a gente só ganhou do outro do lado, mas em relação à meta a gente foi insuficiente. A gente está um pouquinho na frente daquele que está do lado, mas em relação ao nosso alvo, que é a salvação, que é a vida eterna com Deus, todos nós sem Deus somos insuficientes. A gente vai dizer, sim, pastor, mas aí Deus é muito radical. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, se eu lhe der um copo cheio de água e colocar uma gota de veneno mortal, irmã Noemi, irmã toma, mas por que tem o copo todo cheinho de água pura, só tem uma gota de veneno? Contaminou. A lógica de Deus é diferente. Você que é esposa, você que é marido, se alguém for casar com você, o seu marido ou sua esposa disser assim, olha, eu quero ser 99% fiel até que a morte nos separe, só tem 1% de um problema que eu tenho com uma pessoa que eu não consigo resolver, dá para me aturar dessa forma? A pessoa vai dizer, ou tu é fiel ou tu não é fiel. E essa é a dinâmica diante de Deus. Por isso que não adianta aquilo que nós possamos fazer para tentar comprar o amor de Deus, porque nós somos insuficientes. Por mais longe que a gente consiga pular, por mais bem que nós consigamos fazer, todos nós temos pecado. E se formos realistas, nós vamos olhar para a gente, para o nosso interior, para os nossos pensamentos, para as nossas intenções às vezes. Quem é que nunca teve vontade de esgoelar, esganar, para não dizer matar alguém? Quem nunca pecou, atira a primeira pedra. No trânsito, em alguma discussão, a vontade, a Bíblia diz, se você pensar, você já fez. Se você pensar com a intenção, você já fez. Isso está colocando você aonde? Jesus está colocando a gente aonde diante da lei do Senhor? Está colocando no lugar onde a gente precisa estar. Se parem de espernear, vocês estão mortos. Nada vai ser possível fazer, só vai mudar o nível de degradação, só vai mudar o quão mais longe a gente vai chegar do outro que está do lado, mas diante da meta, eu preciso de um milagre, você precisa de um milagre. Ah, mas pastor, tu nasceu num lar cristão, eu preciso de um milagre, eu precisei de um milagre, tanto quanto aquele que nunca escutou falar do nome de Jesus, numa aldeia muçulmana, em algum país da face da terra. Todos nós precisamos da mesma graça, do mesmo toque, da mesma mão de Deus na nossa vida. E se esse toque de Deus não acontece, a gente segue da mesma forma. Versículo 2 continua dizendo, nos quais vocês costumavam a viver quando seguiam a presente ordem desse mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Esse versículo 2 fala de 3 características daqueles que estão mortos. E o texto diz, são as pessoas que seguem a presente ordem desse mundo, as pessoas que vivem de acordo com o mundo, as pessoas que se conformam com o modelo do mundo, se vestem como o mundo se veste, como o mundo diz que precisa se vestir, falam a forma como o mundo diz que tem que falar. Estão debaixo do príncipe do poder do ar. Quem que é o príncipe desse mundo?
tudo aquilo que está debaixo da autoridade do diabo, longe de Deus. E eu preciso entender aqui que o próprio diabo está debaixo do reino de Deus. Ele não é o arqui-inimigo de Deus, porque se a gente vai falar da batalha espiritual, parece que o crente tem que ficar chegando assim com medo, porque o diabo é muito forte, irmão. O diabo é muito forte dentro da alçada que ele age naqueles que vivem na desobediência. Mas quando você está em Cristo, você está do lado daquele que tem todo o poder, ele é o criador do próprio diabo, amém? Então, essa ideia dualista, ou maniqueísta, de olhar as duas forças, a do bem e a do mal, e colocar Deus de um lado e o diabo do outro, e dizer assim, até Jesus balançou a perna em relação ao diabo. Acho que Jesus, que é criador, também olhou para o diabo e disse, te arranca daqui. Jesus se submete ao corpo físico, mas ele é Deus. Mas tu é bem sem vergonha, né? Tu vem me tentar, tu acha que eu vou me curvar, tu acha que eu vou pedir para essa pedra se transformar em pão, tu tá louco? Tu bebeu? E o crente precisa estar muito consciente da sua posição em Cristo. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Irmão, se você está em Cristo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma arma forjada contra ti vai prevalecer. A palavra diz, nada. Para de ser caça-fantasma, ficar buscando demônio em tudo, fantasma em tudo. Pastor, atrás daquele quadro. Irmão, pelo amor de Deus, um crente chegou naquele lugar, é o diabo que tem que ficar com medo, não é você. São os demônios que tem que sair correndo, não é você. E até que você veja alguma atuação demoníaca na vida de alguém, você tem que estar consciente que a autoridade que está em você é aquele nome que está acima de todo nome, qualquer nome que possa ser mencionado no céu, na terra, debaixo da terra. Não tem autoridade contra o nome de Jesus. Mas a Bíblia diz que aqueles que estão mortos vivem debaixo do domínio do príncipe do poder do ar, crendo ou não crendo, estão sendo influenciados pelo diabo, por Satanás. E a terceira característica, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. As três características dos que estão mortos, ou de nós quando estávamos mortos. Versículo 3. Anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores do quê? Da ira de Deus, um pouquinho melhores ou um pouquinho piores. Todos nós vivíamos na batida, no ritmo desse mundo, nos conformando com o mundo. Todos nós estávamos juntos, da mesma forma, mortos como zumbis, mortos vivos. Uns mais decompostos, outros menos decompostos, mas todos mortos, sem poder fazer nada em relação a Deus. Até que, olha para quem está do seu lado e diga assim, até que. Irmãos, Paulo fica 3 versículos, só falando da situação do homem, da situação de morte, da situação de degradação. E só no versículo 4, se a sua versão da Bíblia tiver a palavra Deus antes do versículo 4, não está no original. Foi uma tentativa do tradutor de tentar colocar uma expressão que fala da vida sem Deus, para não ficar os primeiros versículos muito duros de escutar. Mas Paulo, quando ele escreve no grego, ele está querendo deixar uma situação trágica sem Deus. Até que no versículo 4 ele diz assim, todavia, porém, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que Ele nos amou. Daí você vai dizer assim, por que o Senhor escolheu ressuscitar o irmão Jorge? Porque o irmão Jorge tem um coração que é maior do que ele. Eu já escutei essa expressão muitas vezes, das pessoas que vivem perto desse casal. Esse casal é por isso que Deus escolheu, por isso que Deus amou. Irmãos, sabe por que Deus nos amou? Porque Ele quis, não porque a gente merece. Deus olhou para o irmão Felipe e disse assim, eu quero lhe amar, e por isso eu vou enviar o meu filho para morrer na cruz do Calvário. Porque nem você, nem você, nem você, nem você, nem eu, ninguém tem condição de fazer alguma coisa sozinho. Eu sempre fui o melhor filho na minha casa.
você acha que isso faz cosquinha para Deus? Talvez você seja realmente um pouquinho melhor do que os outros, mas diante de Deus a nossa situação é de morte. É o que o texto está dizendo aqui. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, não é? Deus viu o Roner e viu como o Roner era um cara ético, coerente. E porque o Roner era coerente, olha o que Deus diz: todavia Deus, que é rico em misericórdia, Ele desejou, pelo grande amor com que nos amou. E Paulo acumula a palavra, ele diz: com o amoroso amor de Deus, com o grande amor de Deus, porque Ele é rico em misericórdia, porque Deus é o protagonista. Pode pôr outra tela, por favor? Porque Ele é o protagonista, não você, mas porque Deus é rico em misericórdia. É Deus que é rico em misericórdia, Tiago. Não é eu e a minha família que agora estamos indo na igreja, tu tem que ver, o Senhor fez cair a venda dos meus olhos. O Senhor está me dando graça para ganhar minha casa nos caminhos dEle. O Senhor tem sido bondoso comigo, que nos deu a responsabilidade de pastorear uma igreja. O Senhor tem me dado graça, porque um dia Ele me escolheu lá no ventre da minha mãe e disse: Olavo, tu vai ser um filho meu. O Senhor, que é rico em misericórdia, no que dependendo de nós, a gente só faz burrada. Deu errado é seu, deu certo é do Senhor, uma regra básica. Deu ruim é culpa sua. Foi bem, olha para Deus e diz: não bate no peito, olha para o Senhor e diz: Senhor, muito obrigado pela tua bondade, pela tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor, porque tu tens sido fiel, de geração a geração, desde o Antigo Testamento até o Apocalipse. Tu tens sido fiel e tu vai continuar sendo fiel. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, a solução para a morte é Deus, a solução para uma vida debaixo do domínio de Satanás, conforme o curso espírito desse mundo, está em Deus. Vou dizer uma coisa para você: só com Deus as coisas podem mudar na sua vida. Só tem esperança para a sua vida se Deus estiver dentro, se Deus estiver junto, se Deus estiver na frente, se Deus tomar o controle. Você quer ver alguma coisa bonita na sua casa? Coloque a sua casa nas mãos do Senhor. Você quer ver uma coisa que enche o coração do ser humano? É colocar a sua vida no Senhor. Daí você vai ver alguma coisa que satisfaz. Você quer um relacionamento de casamento que satisfaz? Coloca as suas emoções, os seus sentimentos nas mãos do Senhor. E daí você vai ver quando Deus entra na parada, quando Deus entra na vida. Se até aqui a descrição era da vida do homem sem Deus e sua velha vida de pecado, a partir do versículo 4 fala-se da nova vida em Cristo e do quanto o Senhor nos amou. E Paulo novamente exagera no uso de suas palavras para falar desse amor. Paulo exagera para falar do amor de Deus, porque Deus exagera no seu amor por nós. Versículo 5, se você está acompanhando comigo, olha o que Deus faz conosco. Versículo 5, Deus nos dá vida com Cristo. Repita-se comigo: Deus me dá vida com Cristo. Deus me ressuscita com Cristo. E Deus me faz assentar nas regiões celestiais com Cristo. Uau! Em Cristo Deus faz tudo, Rodrigo. Não é porque tem um cara legal, jamais diria bonito. O que Deus viu em mim, irmão? Deus não viu nada em você. Ele te amou. Aquela mãe que ama o filho e mostra para todo mundo: olha meu filho lindo. E tu diz: meu Deus. Sim, irmã, lindo demais. Não tem bonito, não tem. É meu filho. É meu filho. Deus te amou como um pai ama o filho, e Ele te escolheu. Você estava no lugar de adoção, você não tinha pai, você estava sozinho, e Deus foi lá e disse: eu quero esse para mim. Ele é o mais comportado ou mais traquino do orfanato, não importa, eu quero esse para mim, porque eu quero amá-lo. Tem um lugar no meu coração de amor, e eu quero esse filho para mim.
O Senhor nos deu vida, assim como a marca do pecado e da vida sem Deus é tripla, como nós vimos no versículo 4 ou 3, de 3 formas também. A palavra diz que Deus nos dá vida com Cristo, Deus nos ressuscita com Cristo e Deus nos faz assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas pastor, eu sou ruim de negócio. Deixa eu dizer para você que nós vimos, a última vez que eu ministrei sobre Efésios, que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos é o poder que atua em nós hoje, para transformar essa natureza corrompida, pecaminosa, essa mente que só pensa coisa ruim, em uma mente santa que começa a pensar as coisas do Senhor, porque o mesmo poder que deu vida para Jesus, o ressuscitou dos mortos, o mesmo poder que o fez assentar à destra do Pai, no trono, nas regiões celestiais, é o poder que faz um milagre na sua vida e faz você viver para Deus. E aí você um dia pega a sua Bíblia e vem para a igreja e diz assim: cara, eu indo na igreja, isso aqui é um milagre. Eu disse: irmãos, o certo seria que todos nós entendêssemos a dimensão de milagre que acontece na nossa vida, com todos. Irmãos, eu olho os meus colegas, amigos, filhos de pastores, não vou dizer na sua maioria, mas muitos deles estão longe dos caminhos do Senhor. Eu poderia também dizer que eu, que nasci num lar cristão, é um milagre eu estar aqui. Eu não só poderia, como digo, na verdade é um milagre para todos nós estarmos aqui. Porque se Jesus não tivesse feito uma obra milagrosa de nos ressuscitar dos mortos para uma vida com Deus, ninguém estaria aqui. Versículo 7. Ele fez tudo isso para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. E aí a gente chega, os irmãos que vão nos ajudar na ceia, por gentileza, podem passar lá. Daí a gente chega no versículo 8 e 9, que são os versículos mais brilhantes da carta de Paulo aos Efésios. Se você puder ler comigo em voz alta, o 8 e o 9, pega a sua Bíblia aí de novo, abra a sua Bíblia ou liga a sua Bíblia, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. E olha o que Paulo diz. Vamos ler juntos? Vamos lá? Na versão que você tiver aí. 1, 2, 3. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Nós somos salvos por quê? Não foi porque você deu um passo em relação a Deus? Foi. Mas você só comprou a Barça porque alguém lhe ressuscitou. Por isso que depois de cada mensagem a gente diz: tem alguém que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Porque a Bíblia diz: se você não confessar Jesus diante dos homens, Ele não vai lhe confessar diante do Pai que está no céu, nem diante dos anjos. Depois que o Senhor faz essa obra na nossa vida, a gente dá um passo. E sabe aquele adágio que diz que quando a gente vai entrar no céu tem uma porta que diz assim: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Daí você diz: eu quero ir. Você vai caminhando, quando você passa na porta, você olha atrás, tem um outro dizer que diz assim: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós outros. Porque é a gente que dá um passo, mas é Deus que nos inspira a dar um passo, amém? E daí dá para a gente entender todas essas 3 teologias, que na verdade só muda a ênfase. E uma vez que o pastor Russell Shedd foi perguntado por alguém sobre o que Calvino pensa e o que Armínio pensa, ele disse o seguinte: são 2 árvores muito grandes, elas não se tocam, mas as 2 chegam no céu. Eu sou calvinista, eu sou arminiano, grande coisa, irmão. A gente tem que olhar para Deus, se é um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais ali, dependendo da doutrina, tem tanta coisa para a gente discutir, é tanto argumento que não vale a pena a gente deixar que isso nos separe. E olharmos para cada texto bíblico e dar a porção de graça, a porção de livre-arbítrio em cada um deles. O que esse texto está me dizendo é que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Mas pastor, está aqui, a fé então é a obra minha. Não, irmão, fé é dom de Deus. Isso não vem de vocês, é dom de Deus.
A gente vai dizer assim, mas por quê? Eu quero caminhar para o final dessa mensagem, faltam 2 versículos, eu já estou encerrando para orar com você. Em primeiro lugar, porque se a gente basear nossa fé numa mentira, não serve. Se nós basearmos uma fé numa outra ideia que não é essa, não adianta você ficar olhando para dentro de você buscando o melhor. Você só vai encontrar o melhor dentro de você se você crer que Deus habita em nós. Tudo bem, nesse sentido sim. Um dia eu corrigi uma psicóloga aqui na escola, não é nenhuma das nossas, é claro, que eu vi ela abordando uma criança dizendo para ela assim, eu disse, não, tu tem que olhar para dentro de ti que tu vai encontrar algo bom. E depois eu disse para ela, depois que ela terminou a abordagem, eu disse assim, olha, não é esse o pensamento bíblico. O pensamento bíblico é que em nós, lá em Tiago diz que toda dádiva e dom perfeito vem do alto, que tem de bom, o recurso que a gente tem é em Deus. Daí você vai dizer, mas pastor, e aquelas pessoas que se corrompem mais ou menos, se degradam mais ou menos? E nós estamos falando, quem sabe, de instinto. E nós estamos falando daquela mãe que não deixa que toque no seu filho porque ela tem um instinto materno, ou da própria ação de Deus no mundo caído, porque se Deus não tivesse com o seu dedo sustentando o mundo caído, o mundo teria se exterminado. Deus continua, até naqueles que não são cristãos ainda, mantendo em outra lei, em uma outra esfera, alguma coisa para que as pessoas possam, como zumbis, viverem com níveis diferentes de degradação. Porém, tudo que há de bom a gente encontra em Deus. Por que entender isso? Diga assim comigo, para que ninguém se orgulhe. Para que ninguém chegue para Deus em oração e dizer, Senhor, eu quero te pedir essa bênção sobre a minha vida porque eu mereço. Para que ninguém se vanglorie. Eu conto uma história que eu escutei não sei de quem há muito tempo atrás, numa festa de família no interior. É história com E também, imagino eu, espero. Chegou a hora da foto dos convidados, e daí chegou o senhor que tinha dentadura, deu um sorrisão, apareceu na foto, que estava na fila, não tinha dentadura, e disse, minha foto vai ficar feia pra caramba, né? Daí, quando o outro senhor saiu da foto, ele disse, o senhor podia me conseguir sua dentadura emprestada? Para que a minha foto não ficasse tão feia. Eles eram compadres, ele disse, claro, compadre. Tirou a dentadura, emprestou para o outro. Ele pôs a dentadura, deu um sorrisão, saiu na foto bonito. Quando eles estavam olhando a foto, o outro disse assim, olha ali, rindo com a minha dentadura, né? Eu acho que às vezes é isso que a gente faz com Deus, a gente quer rir com a dentadura de Deus. Irmão, não se orgulhe daquilo que é obra do Senhor, amém? Se você tem tido êxito no Senhor e sustentar uma família nos caminhos do Senhor, não se orgulhe por isso, agradeça ao Senhor. Se você está aqui, desceu as águas do batismo, recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, daí você vai dizer, pastor, isso foi eu que fiz ou foi Deus que fez? Irmão, vê como você quiser, mas a palavra diz que essa iniciativa de ressurreição não é sua, é do Senhor. E depois os passos a gente vai dando como reação daquilo que o Senhor produziu na nossa vida. Só lembre de não se orgulhar com essas coisas, porque você vai conseguir olhar com mais misericórdia e graça para aqueles que ainda não estão em Cristo. Vocês são salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Ninguém tem motivo de se vangloriar, que vem de Deus. E o texto encerra dizendo assim no versículo 10, porque nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. E você vai dizer, pastor, mas há lugar para obras? Claro que há. A diferença é que você não é salvo pelas obras, você é salvo para as obras, amém? Você não vai ser salvo porque você faz alguma coisa de bom, você faz alguma coisa de bom porque você é salvo, entendeu? Mas então no Evangelho de Cristo tem lugar para obras? Claro que tem. Claro que tem obras, sinais vão acompanhar os que creem. Se você é crente, na verdade, disse Tiago que uma fé sem obras é morta.
Ele não está dizendo que é preciso de obras para ser salvo. Ele está dizendo que toda a fé autêntica e genuína, ela reflete em amor ao próximo, todo amor a Deus. A palavra diz: se você diz que ama a Deus, mas não consegue amar o seu irmão, você é mentiroso, você não ama a Deus. Agora, se você ama a Deus, é natural que a sua vida vai mudar. Por quê? Porque o poder de Deus é o mesmo que ressuscitou Cristo, ressuscitou você. Ele assentou nos céus, nas regiões celestiais, e está fazendo uma obra tremenda. Como eu disse nessa manhã para a nossa missionária, que está lá no navio Logos Hope, eu disse: Ana Laura, que o Senhor possa fazer resplandecer em ti a sua graça, o seu poder, e que todos conheçam o amor de Jesus através da tua vida. Que o Senhor possa nos abençoar. Eu queria que você fechasse os seus olhos enquanto os irmãos vão entrando, para escutar esse texto numa versão parafraseada que explica muito bem, e diz assim: não faz muito tempo vocês estavam atolados naquela velha vida, podre de pecado. Haviam permitido que o mundo, que não sabe nada a respeito da vida, dissesse a vocês como viver. Enchiam os pulmões com a fumaça da incredulidade, exalavam desobediência. Todos nós já nos comportamos assim, fazendo o que queríamos, a nossa própria vontade. Estávamos todos no mesmo barco. Graças a Deus, Ele não perdeu a paciência nem nos exterminou. Em vez disso, com sua imensa misericórdia e o seu amor extravagante, Ele nos abraçou, tirou-nos da nossa vida presa pelo pecado e nos fez vivos em Cristo. Fez tudo isso por conta própria, sem qualquer ajuda da nossa parte. Ele nos tomou para si e nos concedeu um lugar nos altos céus, na companhia de Jesus, o Messias. Não é demais? Agora Deus nos tem onde sempre quis, tanto nesse mundo como no próximo. Ele quis derramar sobre nós graça e bondade em Cristo Jesus. A salvação foi ideia e obra dele. Nossa parte em tudo isso é apenas confiar nele o bastante para permitir que ele haja em nossa vida. É um imenso presente de Deus. Não somos protagonistas nessa história. Se fosse o caso, andaríamos por aí nos vangloriando do que fizemos. Não, nada fizemos, nem nos salvamos. Deus faz tudo e nos salva. Ele criou cada um de nós por meio de Cristo Jesus, e a Ele nos unimos nessa obra grandiosa, a boa obra que Ele deseja que executemos e que faremos bem em realizar. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque diante desse evangelho pregado, nós só podemos nos curvar diante da Tua presença e dizer: Senhor, obrigado pelo Teu grande amor, que nos escolheu enquanto nós estávamos mortos dos nossos delitos, pecados, transgressões, ironias acerca de Deus, piadas, ódio em relação à igreja. E quando nós estávamos nessa situação, Tu nos amou como nós estávamos, E Tu nos amas, Senhor, de uma forma tremenda. Quantas vezes mais nós precisarmos que o Teu amor se renove, que o Teu perdão se renove sobre a nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a nessa manhã identificarmos o grande motivo da nossa salvação, que a graça, a misericórdia, o poder e o amor de Cristo que se renovou sobre a nossa vida. E por causa disso nós deixamos de ser mortos e começamos a viver para Deus, e começamos a ter uma nova vida em Cristo, e por isso nós conseguimos dar passos em relação a Deus. Obrigado, Senhor, e que possamos nessa manhã identificarmos isso na nossa vida, nos alegrarmos com esse presente, recebermos de bom grado, vivermos, ó Pai, confiantes na obra de Deus, vivermos, ó Pai, confiantes de que Tu és poderoso, aquele que começou é poderoso para completar essa obra, Senhor, e que possamos nos apoiar não no nosso próprio mérito, não nas nossas próprias vontades ou orgulhos ou vaidades, mas que possamos reconhecer quem nós éramos sem Deus, quem nós somos sem Deus, e quem nós nos tornamos com Deus e por causa de Deus. Ó Senhor, para que nessa manhã nós possamos olhar para os céus e dizer:
Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu nos escolhestes no ventre da nossa mãe, para que nós possamos, ó Pai, pudéssemos viver refletindo a Tua glória e o Teu amor para aqueles que ainda não Te conhecem. Obrigado, Senhor, porque nós demos um passo em relação a Ti, porque a venda dos nossos olhos caiu. Obrigado, Senhor, porque nós dizemos sim, nós Te aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida, e nós Te confessamos como nosso Salvador, como nosso Redentor, porque, Senhor, uma obra poderosa do Teu Espírito, a Tua palavra diz que é o Espírito quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, porque isso foi produzido no nosso coração, e por causa disso, Senhor, nós nos curvamos à Tua presença. Por causa disso nós passamos a reconhecer aquilo que nós não conhecíamos, Senhor. Por causa disso hoje nos alegra estar aqui nessa manhã e comermos o pão e o cálice. Por causa disso nós nos arrumamos todos os domingos e reunimos a nossa família e vamos para a igreja louvar o nome do nosso Senhor, porque um dia, Senhor, Tu nos livrou da escravidão do pecado. Tu quebrou qualquer barreira de separação que nos impedia de Te conhecer, de contemplar a Tua presença, e Jesus é esse caminho de reconciliação. Obrigado, ó Pai. Obrigado por enviar o Teu Filho Jesus, o qual nós celebramos hoje através do pão e do cálice. Obrigado, Senhor, pela morte redentora, pela morte que substituiu a mim, a todos nós na cruz do Calvário. E por causa disso a Tua ira, ó Pai, foi colocada sobre Cristo. E por causa da ira que foi colocada sobre Cristo hoje, ó Pai, os meus pecados são perdoados. E é por isso, Senhor, que nós comemos o pão e bebemos o cálice, para celebrarmos o Teu amor, a Tua graça, a Tua intenção, a Tua inclinação em nos abençoar, o Teu desejo de nos escolher, de nos amar, de nos abraçar, de nos receber nessa manhã, mais uma vez como filhos sentados à Tua mesa. Oh Pai, provê o pão que alimenta o nosso espírito, o pão que alimenta a nossa alma, o pão que alimenta o nosso corpo nessa manhã mais uma vez, porque tudo vem de Ti. Tudo vem de Ti, Senhor. Se existe alguém que está lidando, ó Pai, com orgulho há muitos anos e não consegue se curvar diante do Senhor, opera uma obra, Senhor, poderosa nessa manhã, para que nós possamos todos juntos dizer: Senhor, tudo é obra Tua, tudo é obra Tua, Senhor, tudo é obra Tua. Nós louvamos o Teu nome. Te agradecemos, ó Pai, por esse pão e por esse cálice. Eles não são só o símbolo, mas são o centro da nossa fé. Jesus é o centro da nossa fé. Jesus é o centro da nossa esperança. Jesus é a nossa garantia de recebermos qualquer coisa da parte de Deus. Jesus é quem merece toda a honra e toda a glória. É Jesus que é digno de todo louvor, de toda adoração. Ó Senhor, em Cristo nós queremos estar nessa manhã, reconciliados com o Pai, assentados nas regiões celestiais, ressuscitados por uma nova vida. Ó Senhor, e que ao comermos este pão e bebermos esse cálice, nós possamos, ó Pai, estar vivendo essa comunhão e anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Em nome de Jesus, amém e amém.